Esse que você está vendo é o Minecraft modificado com Dragon Ball Z. Meu objetivo era destrinchar com vocês todo esse conteúdo criado pelo Adam, mas acabou que não deu muito certo. Eu morri diversas vezes, minha vila foi destruída pelo Freeza, e agora eu tô em busca de vingança. Que bom. Eu já começo aqui o nosso vídeo com um grande treinamento aqui na sala do tempo, onde eu vou spawnando aqui algumas sombras, alguns bonecos de treinamento para que eu possa cada vez ficar mais forte e poder upar meus atributos. Uma coisa que eu queria compartilhar é que, caramba, eu tenho postado alguns shorts aqui no YouTube e, caramba, eu tô ficando muito animado com o quanto que o canal tá crescendo bastante. Claro que eu não tô viralizando no YouTube, mas sabe, eu gosto de comemorar as pequenas vitórias, eu tô vendo que eu tô tendo essas pequenas vitórias que eu gosto de ter. Bem, aqui durante o nosso treinamento, acabou que eu ganhei alguns poderes novos, como vocês podem ver, eu liberei o novo Super Saiyajin Grade 2, que é basicamente aquela transformação do Vegeta onde ele fica muito musculoso. Decidi também treinar um pouquinho com essa mesma transformação e acho que é igual o Super Saiyajin quanto a não ser tão útil usar o Kaioken. Bem, eu decidi que finalmente seria a hora de a gente poder lutar contra o Freeza, então eu saí logo da sala do tempo e fui logo pegando a voadora e fui logo para um bioma de Namekusei. Só que como vocês podem ver, eu acabei encontrando alguma estrutura nova. Olha que legal, eu encontrei a casa do Mestre Kami. Então lá eu consegui dar uma olhadinha e eu percebi que estava um pouquinho bugada. E olha que legal, também tem a tartaruga dele, tem o próprio Mestre Kami, onde eu pude pegar um peso com ele, olha que legal. E também ele tem algumas habilidades que eu consigo desbloquear para poder aprender ao completar uma missão dele. Mas sem perder nosso foco, eu decidi que estaria na hora de finalmente, sim, a gente ir atrás de derrotar o Freeza e buscar vingança pela nossa vida no episódio anterior. E bem, eu fui exatamente para o mesmo bioma onde eu estava anteriormente e eu decidi que seria a hora de finalmente testar os meus novos poderes do Super Saiyajin Grade 2. Cara, essa transformação tá muito bonita, velho. Decidi que finalmente seria a hora de enfrentar o Imperador do Universo na sua forma final. Ufa, eu pensava que ia ser uma batalha um pouco mais difícil. Por um momento eu achei que eu iria morrer mais uma vez. Mas bem, derrotado o Freeza, agora está na hora de fazer algumas coisas diferentes. Agora, como a gente focou bastante em mods e tudo mais, nas sagas, eu decidi que tava na hora da gente focar um pouco nas missões secundárias, então eu logo decidi completar a missão do Mestre Kami, que era pra fazer uma daquelas orelhas de coelho que a gente vê no Dragon Ball clássico. Então eu fiz, consegui desbloquear o bastão mágico, testei, e logo depois, como vocês podem ver, fui na casa do Mestre Kami e pude desbloquear algumas novas técnicas, como por exemplo o Kamehameha. Cara, isso aqui ficou show de bola, mano. Eu achei impressionante como que o Kamehameha tá muito bem feito, igual no mod do Minecraft de PC. Tá destruindo perfeitamente, ainda por cima tá com a mecânica perfeita, tá com um efeito ótimo. Realmente, About, você se superou nessa última atualização desse mod. A propósito, eu também decidi que estava na hora de mim poder ir atrás de alguns outros recursos, como eu queria conseguir os novos minérios do mod, que seria o Evolition, então eu fui logo procurar algumas cavernas para mim poder minerar. Também fui na minha outra casa para mim poder assar minhas carnes de dinossauro e de peixe, para que eu possa cumprir logo com a missão também do Whis, que é aquele anjo do Universo 7, assistente do Bills. Encontrei também uma outra vila, onde eu pude pegar emprestado algumas comidas assim dele, mas é rapidinho, depois eu devolvo. Enfim, também arrumei um terreno para que a gente possa construir nossa próxima casa. Essa aqui que não vai ser destruída pelo Freeza nem por mais ninguém. E para essa casa, decidi me inspirar bastante naquela casa do avô Gohan, do Dragon Ball clássico, o avô do Goku. E cara, ficou muito bonitinha. É simples, mas aconchegante. Assim que eu terminei minha casa, eu decidi que estava na hora de finalmente construir um equipamento que eu queria muito construir desde o início do nosso addon, mas eu achei que não estava nem disponível o seu funcionamento de verdade. Mas depois que eu vi um vídeo sobre esse mesmo addon jogando 100 dias, eu vi que sim, a versão que eu tô realmente funcionava esse equipamento e, como vocês podem ver, sim,
é o radar do dragão, rapaziada. Aqui eu decidi que eu iria ir em busca das esferas do dragão, porque eu tava querendo um pouco mais de aventura. Eu queria muito poder encontrar as esferas do dragão igual em Dragon Ball clássico. Finalmente poder fazer o desejo pro dragão Shenlong. E eu achei muito impressionante como que essas esferas do dragão estão muito localizadas em mares e no meio das geleiras. Pelo menos no mundo que eu tô jogando, mas isso não me impediu de poder ter uma grande aventura. A propósito, também encontrei uma outra casa do Mestre Kami. Olha que velho maluco, cara. Ele tá por todo lugar. Mas bem, deixei salvo aqui as coordenadas para quando eu quiser ir para um outro terreno do Mestre Kami. Voltei para casa onde eu poderia finalmente fazer meu desejo com o Shenlong e por alguma razão as esferas do dragão, que inclusive eu até quebrei uma porque eu achei que eu poderia pegá-la, elas estavam transformadas em pedra. E eu não entendi o porquê que isso aconteceu, porque isso só acontece no anime quando o Kami-sama morre e não é meio que aconteceu aqui no mod, não é? Mas de qualquer forma eu decidi que iria só esperar e que as esferas do dragão talvez elas iriam ficar normal. Mas então, para poder passar o tempo, eu decidi que eu iria pegar uma semente dos deuses com o Mestre Karin e ir na plataforma celeste, que no caso é o tempo do Kami-sama, que estava na hora de eu me aperfeiçoar um pouquinho. Uma coisa, inclusive, que eu quero criticar um pouquinho nesse mod, não só no mod criado pelo About, mas sim no Dragon Block C no geral, que é que tudo aqui se resume muito a treinar, ficar parado, dando porrada numa sombra para poder ganhar mais pontos de treinamento. Tipo, isso tira um pouquinho a graça do que é jogar o mod. Claro que no próprio anime é assim, mas no anime é legal você ver o pessoal treinando. Aqui você tem que ficar parado batendo numa entidade escura que tem o mesmo poder que o seu. Mas com tudo isso, o mod continua sendo muito legal. A propósito, uma outra coisa que também é muito legal, como vocês podem ver, eu desbloqueei o Super Saiyajin 2. Cara, eu achei muito maneiro, cara. Então eu fiquei um pouquinho mais de tempo treinando com a minha sombra pra tentar ver se eu conseguiria aperfeiçoar, que eu sei que tem como aperfeiçoar a sua transformação, se eu não me engano. Decidi que iria de novo pegar aquela esfera do dragão que tava faltando na minha coleção para poder fazer aquele ritual pro Shenlong. Fui para casa para poder fazer finalmente e, cara, olha só que coisa, que cutscene bonita, cara, do Shenlong aparecendo, os raios aparecendo, ficando de noite, cara, surreal, simplesmente muito criativo. Eu achei um negócio muito inteligente. Eu decidi abrir aqui o cardápio de opções de desejos do Shenlong e vi que, cara, tinha muitos desejos que eu gostaria muito de pedir. Eu queria muito arrumar os brincos Potara, mas como eu não tenho com quem jogar, então eu fiquei sem comprar o brinco Potara. Também poderia comprar a espada dos bravos, mas eu não queria agora, pelo menos. Semente dos deuses, diamante, fragmento de Kat5, que esse é pra criar a espada Z do mod, a espada mais forte do mod. Mas eu decidi no final das contas que eu iria querer mais poder para o final das contas eu ficar mais forte realmente que os meus inimigos aqui do mod. Então, com muito pensamento e muita reflexão, eu decidi que eu iria pegar simplesmente o Ki Divino com o Shenlong. Fui pra casa, fui tirar um cochilo para que a noite pudesse passar e, cara, eu já consegui perceber uma coisa diferente. Basicamente, para você que não entendeu, o Ki Divino é o próprio Super Saiyajin Deus. Eu não iria conseguir acessar o Super Saiyajin Deus agora, porque basicamente eu preciso desbloquear várias transformações até lá, mas, olha pelo lado bom, eu já tenho ele desbloqueado. Então agora eu só preciso chegar até lá e ficar cada vez mais forte. Por falar em ficar mais forte, eu decidi então que iria testar minha força com o Freeza e com essa nova saga do Mecha Freeza. E realmente eu achei muito fácil enfrentar os seus soldados. Então eu decidi que estava na hora de enfrentar o pai do Freeza e o Freeza robótico, que no caso ele sobreviveu após nossa última batalha. Com muita determinação, hora de enfrentar a família Arcosiana. Cara, é aqui que eu percebi, eu tô muito mais forte do que nunca. Com o Super Saiyajin 2 eu me sinto invencível. Eu consegui derrotar o pai do Freeza com alguns golpes. Agora deixa eu ver aqui se o Freeza terá a mesma sorte que teve o seu próprio pai. Cara,
eu nem acelerei o tempo do vídeo. Eu derrotei o Freeza com exatamente um golpe. Esse aqui é o poder do Super Saiyajin 2. Cara, eu fiquei simplesmente surpreso com o quanto que essa transformação consegue me levar. Eu realmente fico muito mais forte com esse poder. Depois de um tempo, eu decidi que iria procurar de novo as esferas do dragão. Consegui apenas 6 e por alguma razão, elas também viraram pedra. Mas bem, eu decidi que mais uma vez eu iria esperar. Então, eu fui me arrumar, guardar meus itens que eu pensei que já estava na hora de continuar nossa saga. Agora, deixar o Freeza de lado, já que ele estava morto, e já iria começar uma nova saga com novos inimigos. Finalmente, a saga dos androides. Contudo, derrotei o cientista Dr. Mach Zero e sua criação Android 19 e percebi que realmente eu estava muito mais forte. Decidi que então eu poderia estar muito mais poderoso até mesmo que o próprio Android 17, que é sua outra maior criação, que inclusive, infelizmente, aniquilou o futuro do Trunks. Então, pelo seu próprio futuro, eu decidi que iria eliminá-lo. Cara, eu não acredito nisso. Eu acho que morrer já tá cotidiano aqui pra gente nesse mod. Cara, eu achei impressionante. Eu não tô tão forte quanto eu pensava. E finalmente eu consegui encontrar um oponente que estivesse acima dos meus poderes. Isso não me desmotivou. Na verdade, essa derrota me deixou bem mais animado. Eu percebi que eu posso ir muito mais além. E é isso que eu vou fazer.